Sejam bem-vindos a mais um episódio da Lapcast, o podcast da Lap Brasil. Aqui a logística sai da teoria e entra na prática, com grandes profissionais revelando ações reais, decisões difíceis e resultados concretos. Hoje vamos conversar com o Eduardo Ferrari, onde mergulharemos em um case de sucesso em comum, uma gamificação na contratação de fretes que gerou resultados financeiros muito expressivos. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Fique à vontade para se apresentar para a nossa comunidade. Olá, Michel. Prazer estar aqui com você, participando aqui desse Lapcast, compartilhando aí experiências desse mundo logístico aí que eu tanto gosto. Eduardo, me conta um pouco como foi a sua trajetória e como você chegou até aqui. Olá, Michel, eu sou engenheiro de produção, e desde a minha graduação, essa área de logística já chamava a minha atenção, né, por sempre buscar melhorias, otimizações e transformações de processo, eu quis entrar nessa área, né. Então, eu construí minha trajetória aí em grandes empresas, de setores de alimento, agro, petroquímico, onde eu liderei alguns projetos aí estratégicos, coordenei, times multidisciplinares, participei de iniciativas aí de transformação e otimização de processos e operações logísticas, né. Eh, Ao longo dessa jornada aí, eu me identifiquei também com estruturação de projetos, tudo aquela que envolve organizações, né, de como implementar um projeto, isso, também eu conectei junto com a minha carreira, né, então além da logística, eu conduzi, assim, esses projetos através de metodologias e tudo mais. Então, eu também busquei algumas certificações na área de gestão de projetos e consegui conectar aí, a minha experiência tanto na parte de logística como de projetos, né. Então acho que foi um combo interessante aí e que eu venho, trabalhando até hoje na minha carreira, né. Muito legal. E no case específico que a gente vai falar mais um pouquinho, o que que você estava fazendo então? Qual que era a tua responsabilidade e qual era o seu papel que você tinha, do no dentro do seu desafio? Tá, eu coordenava uma área de projetos, né, e essa era uma área, assim, que ela não ficava dentro de uma operação, né, então ela não ficava vendo se o caminhão carregou, não carregou, qual foi o volume e tal. Era uma área voltada fora da operação, que buscava melhorias de processo, né, então, eu era responsável por olhar a operação de fora e propor melhorias, desenvolvimento de novos corredores, implementar novas ferramentas e softwares de plataformas para suportar a logística. Então essa área era um pouco responsável por esse tipo de atividade, né. Pô, que legal, eu acho que sem dúvida é muito interessante as empresas que valorizam a logística e que dedicam aí, um recurso, uma inteligência específica para aumentar o resultado operacional da empresa, né. E sendo assim, né, me conta um pouco o que que era a operação, qual era o desafio e basicamente por onde que você, eh, escolheu atacar aí para melhorar a eficiência? No caso desse case que a gente está trazendo, que na época eu trabalhava no setor de fertilizantes, e esse produto ele exige uma cadeia muito, né, desde de uma importação do fertilizantes, a navegação dele para chegada no Brasil, a operação em porto, o processo inbound até uma unidade misturadora, onde ele é produzido e depois ele é distribuído, né. Então, é uma operação bem complexa, onde o custo faz total diferença, né. Então, cada mexidinha ou centavos que você tem ali, faz uma grande diferença em função do volume que é transportado, né. Então, ali o time, né, o time de projetos com o time operacional, tinha obviamente as reuniões de equipe lá e a gente buscava, alguma forma, né, acho que, a gente lá sempre buscava processos para redução de custo, como você bem falou, né, que uma renegociação de contrato, utilização de um modal diferente, mais barato, mais eficiente, outro ponto de transbordo. Isso, faz parte da análise logística, né, mas a gente queria dar uma roupagem diferente nessa abordagem de redução de custo, né, então a gente E começou a assim, só para a pensar. gente ter uma dimensão, desculpa te interromper, uma dimensão em relação à tua conta frete
com o peso de da operação total, assim, quanto que você tinha de impacto e, enfim, quanto era o impacto no resultado? Cara, naquela época, a conta frete era lá em torno de 1 bilhão de reais, né, considerando todo o custo logístico, né, desde a da armazenagem, transporte, movimentação, e isso representava aí em torno de 15, 17% nos custos de venda totais aí. E como eu disse, né, cada movimentação, cada caminho diferente que você percorre ali com um centavo de diferença, você consegue um resultado significativo em cima dessa conta, né. E aí vocês, enfim, de alguma maneira você estava contando que vocês estavam olhando para a rede de projetos que vocês tinham, eh, enfim, dá um gancho aí para mim, como que isso virou no case, eh, como vocês perceberam que vocês tinham que fazer uma coisa diferente do convencional, né? É, a gente lá no nosso time, a gente começou a discutir, né, como é que a gente traduz todas essas técnicas aí para redução de custos de uma forma diferente, né, cara, ou de uma forma mais animada e mais motivacional. Então a gente falou: "Cara, como é que a gente pode fazer, né?" E a gente discutindo, tal, a gente falou: "Cara, teria que fazer tipo uma competição de fretes, né, dentro da empresa, para que as pessoas se sintam motivadas, né, no momento e como é que a gente reconhece mais cada ação individual, a ação daquela equipe regional, em relação a essa redução. Então a gente ficou pensando: "Ó, qual o tema que a gente vai usar?" A gente pensou em Copa do Mundo, né, que tá agora rolando, regata, enfim, a gente começou a pensar vários tipos de temas, e a gente chegou num tema que era GP de fretes. Né, que era uma competição que simularia uma corrida de Fórmula 1, né. Então aí tinha uma pole position, um objetivo a ser atingido, né. Pô, que legal. E me conta um pouco como que foi essa ideia, ela surgiu de algum contexto, o chefe que gostava de Fórmula 1, como que vai a provocação aí para transformar acho que a dinâmica de buscar o saving numa competição entre as pessoas do time, né? É, cara, assim, quando a gente começou a falar em Fórmula 1 era um negócio que todo mundo gostou, assim, que era um tema que, a gente sempre tem todo o Brasil tem um ídolo aí que é o Ayrton Senna, né, que acho que todo mundo curte e traz boas lembranças, né, então isso ajudou a gente a definir esse tema, né, com o tema da vitória, a gente colocou alguns reportes lá, a gente punha de plano de fundo o tema da vitória, e tal. Mas, como era uma competição, né, e a cada tem uns critérios que eu vou falar um pouquinho mais para frente agora com vocês, mas, essa competição ela iria cada, indicador que ele atingia, ele ganhava um ponto, né, então e a cada ponto desse era como se fosse um deslocamento de um carrinho, né. Então os carrinhos iam competindo entre si, a gente via uma linha de chegada lá na frente e os carrinhos fazendo ultrapassagens de acordo com as pontuações que eram sendo, adquiridas ali, né, por cada equipe. E aí isso surgiu com já um script pronto, foi feito um regulamento para isso, como assim, só para deixar bem claro aí, acho que eu entendo que você tinha aí um board de KPIs que vocês queriam melhorar e vocês, vamos falar assim, criaram a competição para a galera, né, assim: "Olha, times, vamos atrás desses objetivos", e cada um passou a fazer a gestão do seu próprio cockpit, né? Sim, exatamente. Então a gente claro, o objetivo fim era, assim, buscar redução de custo, né, outra meta que a gente tinha era, melhorar o nível de aderência de parceria junto com as transportadoras, né. Então, o percentual de atendimento das transportadoras também era um indicador, e aí a gente começou a colocar isso no papel e montar o regulamento da corrida, né. Então o primeiro passo foi a gente dividir a gente como é que isso era uma atuação nacional, né, então como é que a gente vai dividir todas as regiões, todas as unidades, para que elas possam competir de forma justa, né. Então a gente olhou primeiro, vamos separar inbound e outbound, fazer a somatória das 2. Vamos olhar, fazer uma divisão entre as unidades, né, porque tem unidades enormes, principais, que faz um volume enorme, ao longo do ano e unidades menores, né, até terceirizadas, que fazem volume pequeno, uma região específica. Então a gente dividiu por volume também as unidades,
acima de 400.000 toneladas, em uma faixa de 100 a 300.000 toneladas e abaixo de 100.000, e também tinha até plantas de líquidos, né, que era uma categoria, separada. Então elas tinham características, diferentes, onde a gente fez um cluster de unidades para que elas poderiam competir, de uma forma justa entre elas, né. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que logística é uma palavra só, transporte é uma coisa só, mas não, cara, cada detalhe faz uma grande diferença, né. E nisso vocês chegaram a fazer simulações para ver como que seria a dinâmica, ou já partiram direto para largada? Sim, Como que foi o a estruturação do lançamento, assim? então, como projeto, né, e a gente aplicou algumas técnicas aí e boas práticas de gestão de projetos, a gente fez um planejamento, que teve que ser bem rápido, e aí a gente criou os indicadores, né, para inbound, outbound, conta frete, real por tonelada, quilômetro e tal. Fizemos uma faixa, um range de atingimento desses indicadores, e para cada atingimento teria uma pontuação, e a gente pegou e carregou toda a base de dados do ano anterior dentro dessa máscara de cálculo, né. E a gente simulou, viu um suposto resultado que seria, e vimos lá que teria um vencedor ao final do período, em termos de regional. A gente separou também por regional, por coordenação, por níveis ali, para que depois essas pessoas pudessem ser reconhecidas sobre a atuação em atingimento de resultado, né. Ah, legal, então, assim, depois que você já tinha o seu baseline formado, né, do ano anterior, você falou assim: "Olha, se eu conseguir uma melhoria aqui de tantos por cento em cada uma dessas áreas, eu vou conseguir ter um resultado financeiro". Você já partiu de largada sabendo qual era o objetivo, né, então, sem dúvida, é bem interessante o approach, né. E isso Exatamente. como que depois passou a ser o acompanhamento disso e o período que vocês executaram esse projeto? Cara, e aí esse que foi o grande ponto, né, porque a gente começou, startou, e aí as pessoas ficaram muito animadas, assim, para ver como é que ia ser apurado o resultado, e tal. E aí a gente estipulou semanalmente alguns reportes, né, rápidos, de olhar, colocar o resultado na tela, que já era remoto, né, porque tinha as pessoas já, espalhadas ao em torno do Brasil, né, regionalmente, e a gente fazia reunião online, colocava na tela, colocava lá a pontuação que foi atingida, o como que ele atingiu, então, e já havia uma comemoração, né. E era um negócio super dinâmico, porque uma semana o carrinho A estava na frente, depois o B passava, e ficava nessa questão, assim. Então a galera realmente, vibrava, assim, com os resultados, sabe. A gente puxou isso, foi bem bacana. Eu tô visualizando aqui, cara, eu já participei de gamificação no trabalho e realmente o pessoal começa a levar a sério, né. Leva a sério, E cara. e como você começou a perceber isso, assim? Qual foi os indicadores de você como líder de projeto para poder, enfim, direcionar a equipe pra competição e obviamente para o melhor resultado da empresa? Cara, que a gente primeiro lugar que a gente começou a ver algum movimento de resultado, assim, resultado concreto, porque as coisas começaram a trazer, né, o pessoal começou a trazer algumas soluções, pra dentro de casa, e além disso a gente viu engajamento entre as equipes, né. Então, não só nessas sessões semanais, mas em outras reuniões que tinham no corredor, ou quando você encontrava alguém, era sempre o papo: "Ah, vou alcançar você, o tanto tá na tua frente, o troféu tá na minha regional". Então ficava uma conversa, assim, não só no status semanal, como qualquer momento dentro da empresa lá que se encontrava. E até hoje, se encontrar alguns colegas que participaram lá, eu tenho certeza que eles vão lembrar e ter boas lembranças aí desse projeto. Qual foi a duração desse projeto como um todo? Eu acabei, não perguntando, mas, você poderia estruturar um pouco em fases aí, planejamento, execução e enfim, A nossa conclusão. ideia inicial, que eu, assim, era fazer o ano fechado, de janeiro a dezembro, né, mas em função da ideia, do lançamento, do planejamento, da estruturação, eu lembro que a gente não fechou o ano inteiro, né. Então eu lembro que, se eu não me engano, foi a partir de março que foi o lançamento, o início, e foi até dezembro, né. Então não foi um período fechado de um ano, porque foi justamente isso, né, a gente
acabou demorando um pouco no planejamento, nessas simulações, nessas calibrações desses indicadores, para que a gente pudesse ter, né, mais certeza e garantia para que a gente pudesse seguir em frente e bancar lá o final do ano, onde a gente teve os nosso encontro de logística, né, onde foi celebrado todo o resultado, e aí a gente comemorou, mostrou, colocou os campeões, enfim, foi uma festa bem bacana ali. E já largou com um prêmio, assim, as pessoas sabiam que poderiam ganhar alguma coisa ou foi uma E competição ainda de egos, assim, como que não, tem que ter a vocês cerejinha lá na frente, né, Michel. Então a tinha gente já, colocou nasceu? tinha que colocar lá que o vencedor teria, uma viagem com os familiares para um resort, eh, tinha alguns prêmios também que a gente poderia que a gente distribuiu lá. E tinha o troféu itinerante, né, então ele conforme a gente ia divulgando semanalmente ali os resultados, a gente colocou o mapa do Brasil, separou nas regionais, e esse troféu ele ia percorrendo as regionais, né, então, essa coisa ficava assim: "Ah, o troféu tá na minha regional essa semana", aí ficava de novo aquela disputa saudável, né, que era o que a gente queria para gerar essa motivação entre a equipe, né. Legal, e era por pessoa ou era por equipe? Agora eu só para confirmar o meu entendimento aí. Era por equipe, né, então tinha obviamente tinha o coordenador regional, que era o líder da regional, mas que ele, envolvia toda a equipe lá de analistas envolvidos na regional dele, e a gente fazia, e ele era o representante por ir lá na frente receber o troféuzinho no final, tal. Mas obviamente a gente, né, colocou sempre como um time, né, valorizando as pessoas, reconhecendo cada uma delas. Poxa, Eduardo, então, assim, o time estava competindo, mas nem todas as pessoas às vezes têm a mesma pegada para competição, né, então, teve algum tipo de resistência, alguém que estava mais cético no começo? Como que foi evoluindo isso? Ah, teve, né, cara, sempre tem, então a gente tem que trabalhar isso, até porque aquela questão de justiça que a gente falou no começo, sempre teve um que eu olhava: "Não, mas eu não tenho como competir com isso aqui, porque lá na regional do sul tem tal de característica que é mais fácil para ele, no ponto de vista dele", né. Então, acho que tudo isso foi resolvido através de conversas e explicações, deixando claros os objetivos, né. E claro, e se algum outro ajuste a gente fez, né, poderia ter feito, para que a pessoa se sentisse nesse sentimento de justiça, né, mas, cara, o saldão E esse positivo ajuste, assim, como que ele andou durante? Foi mais seguir as regras iniciais ou adaptar durante o processo de aprendizado? teve adaptação, né, porque a gente colocou isso no processo para rodar e tivemos que fazer uma comunicação no meio do percurso, né, então a gente falou: "Parou", chamamos todo mundo e a gente colocou isso como um comunicado: "Ó, a partir de agora, esse ajuste foi feito", e aí todo mundo entendeu e dali em frente, Bandeira né. amarela, safety car na pista Exatamente. e nova largada, né. E pra, enfim, acompanhamento do desenvolvimento e tudo mais, vocês tinham já alguns BIs, dashboards criados? Como que era essa sinalização para a equipe do desempenho? É, esse foi uma questão que a gente sofreu um pouco lá, né, porque, além desses ajustes que a gente teve que fazer, cara, naquela época a apuração era muito manual, assim, você tinha que baixar a base de dados enorme, né, de volumetria, então isso era um pouco complicado, porque a gente não tinha os BIs e reports automatizados para essas reuniões semanais, então a gente acabava tendo um tempo extra aí para preparação desse material, que hoje se a gente tivesse alguns BIs aí, né, muito mais rápido num clique, já te junta a base de dados e traz para você o resultado esperado, né. E quais são os indicadores principais, assim, que vocês trouxeram e que, enfim, aqueles que pontuavam, aqueles que todo mundo olhava e perseguia? Cara, o principal deles era a conta frete, né, porque, a conta frete é aquele valor real pago versus aquele que estava planejado em lista, né, então esse que dava o grande a diferença do ponteiro, né, então, esse aí por ter o volume grande é o que a gente sempre, trazia mais pontuação ali para os times, né, então esse que era o: "Vamos olhar agora o conta frete".
principal. Além desse, tinha alguns outros também que valia a pena para o cara perseguir? Tinha outro grande que foi muito importante era a performance do carregamento, né, que é justamente essa aderência que eu falei. Então você tem um planejamento da semana para carregar e a gente olhava a aderência a esse planejamento, se o transportador colocou, não colocou o caminhão, enfim, isso como estava ligado diretamente ao cliente, né, que, o atendimento, a performance do atendimento, isso foi um indicador muito importante, a gente conseguiu elevar também com esse trabalho. Dentro do budget e com nível de serviço adequado, né, se fosse resumir. E isso chegou a resultados, né, então assim, no final do dia, qual que foi a redução alcançada e, enfim, como que chegou esses 10 milhões de economia para o teu resultado? A gente apurou lá o resultado, comparando com a massa de dados daquele ano versus o ano passado, a gente conseguiu essa redução de 1% nessa conta frete, chegando aí, nesse montante que você comentou, né, acho que foi um resultado bem expressivo para um trabalho que a gente, eh, engajou o time, né, e acho que esse foi um grande resultado paralelo, que foi o engajamento do time. E de novo, se encontrar alguém hoje, isso faz alguns anos atrás, tá, certamente a gente vai lembrar, vai falar dos resultados, de como foi, porque foi realmente uma experiência bem bacana com todos os envolvidos lá. Então, com certeza que tanto quem compete, tanto quem ganha lembra dessa experiência, né. E o nível de serviço, como que ele ficou, assim, além da redução de custo, vocês chegaram a observar o impacto em nível de serviço? Sim, a gente ficou com, eu lembro que foi um marco que a gente apurou lá, que ficou em 96%, cara, que é um resultado bem interessante ali que, assim, é quase que a gente conseguiu atender o plano. E é um indicador bem complicado, né, porque envolve várias áreas, né, inclusive terceiros fornecedores e tudo mais. E teve ganho operacional também que foi observado? Sim, porque aí você consegue fluir melhor o fluxo, né, então você não tem travas, não tem tantas, obviamente que tem os imprevistos ao longo da rotina operacional, né, mas quando você tem uma cadência, um fluxo, eh, mais contínuo, né, que você consegue otimizar a fábrica, ser mais produtiva, então tudo isso obviamente veio na carona, desse trabalho que a gente implementou lá. Ah, legal. E além do dinheiro, né, do financeiro, do nível de serviço e do benefício de operação, falando do ativo mais importante, as pessoas, como que o time, entendeu a logística, a visão que eles tinham sobre logística? Qual foi o legado que sobrou para o time aí no dia a dia? Cara, eu acho que foi isso, foi assim, tem que trabalhar em time, né, você vê que, você vê a Fórmula 1 não é só o piloto, né, então por trás tem todo uma equipe que se não tiver eles lá, o carro não anda, né, então aqui foi uma analogia muito boa, porque tá lá o coordenador tá para colocar as ideias e o direcionamento, né, e a equipe vai empurrando. Então foi muito nessa pegada também, né, assim, ninguém faz nada sozinho, cara, tem que estar o time engajado, com a clareza do objetivo, então tendo isso fica mais fácil seguir em frente, né. E aí, mais transformação financeira ou cultural no teu ponto de vista? Cara, os 2 foram muito importantes, assim, sabe, mas pra mim, obviamente o financeiro é o que todo mundo olha e todo mundo espera, mas o gostinho de olhar a galera lá engajada e comentando e motivada foi pra mim fez um pouco mais a diferença, cara. E eu acho que faz a diferença no longo prazo também, né, no fim das contas, o aprendizado ganhado vira um legado, né, para a empresa. Exatamente, cara. Mas assim, vamos pegar um pouco para o teus lessons learned aí, então, alguma coisa que você faria diferente hoje? Cara, eu acho que para esse projeto, se a gente tivesse um pouco mais de tempo de planejamento e avaliação de risco, talvez ali eu gastaria um pouquinho mais de tempo ali, sabe? Para garantir que esses ajustes que a gente fez ao longo do caminho não fossem tão necessários. Então, eu acho que, como um projeto, na fase de planejamento ali, eu acho que teria que ser gasto um pouco mais de tempo, né? E quais foram os maiores erros e o maior aprendizado no final da linha de chegada?
Eu acho que como aprendizado, se você segue aí você tem um objetivo para você seguir e você consegue traduzir isso, como uma linguagem onde todos entendam, cara, vai estar todo mundo junto, entendeu? Agora se você tem lá um objetivo onde não está todo mundo tem dúvida de como fazer, o que que é que a empresa está esperando, aí cada um vai para um canto, entendeu? Aí é carro caindo batendo no pneu, carro capotando, e aí não funciona direito. Ah, legal. E assim, um dos papéis nossos aqui é justamente trazer esse case para que as pessoas possam usar, no seu dia a dia, né. Então, assim, o que que você daria de recomendação para alguém que quer replicar esse modelo? Por onde ele deveria começar e o que realmente ele deveria evitar, de erro, né? Por mais que os erros sejam importantes, se a gente puder aprender com o erro dos outros, é sempre menos doloroso, né? Eu acho que isso aí, esse tipo de programa, né, eu acho que ele é aplicável em qualquer tipo de segmento, de indústria, de empresa. Em primeiro lugar, acho que tem que verificar se faz sentido mesmo, né, se faz sentido mexer com a equipe nesse sentido, né, de trazer esse tipo de gamificação, né, que às vezes tem uma empresa que não faz sentido isso, né, acho que o pessoal vai olhar e falar: "Não, isso aí é besteira, não quero fazer". Se está alinhado com os valores da empresa, né, se o time vai engajar, como é que você vai preparar o time, como é que você vai motivar eles, e de novo, ter clareza nos objetivos, né, então, acho que olhando um pouco esses aspectos, isso cabe para qualquer empresa que quiser fazer algo semelhante, né. Muito legal, né. E acho que, assim, também tem hoje cada vez mais tecnologia disponível, né, tanto para acompanhamento de resultado, quanto para a parte de você até provocar, perguntas e respostas, quizzes e tudo mais, né. Então, é muito divertido poder usar as ferramentas tecnológicas para trazer esse engajamento de time, né. Muito legal. Eduardo, esse tipo de ação que gera um resultado, não é somente um investimento, não é somente uma tecnologia. Então, eu acho que o que você trouxe aqui como, a gamificação, o reconhecimento das pessoas, o engajamento durante o percurso, né, trazendo, claro que um ganho de eficiência, de nível de serviço e financeiramente, bastante significativo, sem dúvida isso para a gente aqui no LAP Brasil traz um reconhecimento e a gente entrega para você aqui o nosso selo de ouro, e esse é o nosso objetivo, trazer ações de alta performance em logística e por isso que a gente oficialmente está concedendo, esse prêmio para você, tá, por Opa, toda essa ação apresentada. Realmente, Eduardo, você fez um trabalho aí extremamente interessante e valioso, por isso que, aqui estamos oficializando essa entrega, tá. pô, show, cara, muito legal. Fico bem feliz aí, em primeiro lugar agradecer você, Michel, e o João Rigueiral, que me convidaram aqui para a gente poder bater esse papo, né, e ter a chance de poder compartilhar esse case que foi, né, além de elevar a performance aí do time, foi bastante divertido mesmo. Muito boa conversa, obrigado por compartilhar essa experiência na nossa comunidade. E você que acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio com outros profissionais e une-se à comunidade LAP Brasil no propósito de disseminar a alta performance logística. LAPcast, quem executa compartilha, quem aprende evolui. Até o próximo episódio.